Olá pessoal, bem-vindo ao canal aí, somos todos teólogos. Hoje eu estou aqui com meu irmão na fé, Vitor Hugo, e meu amigo. E hoje nós vamos falar a respeito de uma enquete que eu fiz esses dias, coloquei no meu Facebook, estou aqui em frente ao computador. A enquete dizia o seguinte: como as pessoas eram salvas antes de Jesus no Antigo Testamento, ou seja, como as pessoas eram salvas lá na época que é chamada época da lei ou do Antigo Testamento. E para responder essa pergunta eu vou passar aqui a palavra para o meu irmão Hugo. Bem pessoal, eu queria ler com vocês um texto da Escritura em Colossenses capítulo 2, versículo 14, para que nós possamos entender essa relação lei e graça. O versículo 14 do capítulo 2 de Colossenses diz: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente cravando na cruz. Paulo aqui diz escrito de dívida, referindo-se aos 10 mandamentos, à lei do Senhor. Ele chama de escrito de dívida. Por que ele chamou de escrito de dívida? E que, como o texto diz, cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Por que nos era prejudicial? Os 10 mandamentos, a lei, ela foi estabelecida e tudo que contém, que consta na lei, é algo que nós podemos quebrar. Lá tem: não adulterarás, não matarás, não roubarás, não cobiçará a mulher do próximo, e por aí vai. Tudo que está lá é contra nós, porque nós, você e eu, podemos quebrar tudo que está na lei. Esse escrito de dívida, a lei, os 10 mandamentos, era como se Deus quisesse mostrar ao homem: eis aqui a sua dívida, eis aqui o débito, eis aqui aquilo que você será condenado, por aquilo que você será condenado. A lei, ela nunca foi dada para salvar o homem, a lei foi dada para colocar o homem em débito, o homem em dívida com Deus. O texto diz que Cristo cancelou esse escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças e que era prejudicial a nós, pois nos deixava numa situação de débito, de dívida com Deus, e então nos fazia com justiça condenados ao inferno. Essa era como os autores viam o escrito de dívida, a lei, que não foi dado para salvar ninguém, mas para deixar o homem com débito. Ok? Na pesquisa que nós fizemos, que eu coloquei aqui no Face, eu estou com o Facebook aberto aqui, 27% das pessoas responderam que era pela lei, que o homem era salvo lá no Antigo Testamento pela lei. E 73% colocou que o homem era salvo pela graça. Então a grande maioria acertou. Eu quero aqui ler com vocês, lá em Romanos, no capítulo 4, para a gente poder fechar o pensamento aqui. Diz o seguinte, o versículo 1. Abraão, ele é justificado pela fé. Esse é aqui o título que nós temos aqui. Diz assim, ó: que pois diremos ter alçado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Por que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Mais à frente aqui Paulo vai discorrendo, ele vai mostrar que o homem que trabalha, o salário não é uma dádiva, mas é uma dívida. Depois que eu trabalho o mês todo, no final do mês meu patrão agora está me devendo o meu salário. Paulo vai dizer isso. E que a nossa salvação não é assim com Deus, como se eu fizesse um trabalho e Deus me pagasse o salário. Não. Ele está dizendo o seguinte, ele explica isso aqui usando a história de Abraão, e para demonstrar que Abraão foi salvo pela fé, ele foi justificado pela fé, ele diz: não, Abraão creu em Jesus, e a fé que ele teve em Cristo foi colocada como justiça. Então ele confiou em outro que trabalhou no lugar dele. Quem foi? Jesus Cristo. Então a salvação, lá no Antigo Testamento, ela se dava pela graça, assim como no Novo Testamento. Deus sempre salva os homens pela sua graça. Pela lei, ninguém será justificado diante de Deus. Como o Vitor disse aqui, a lei, ela é um escrito de dívida, né? Ela mostra os nossos pecados, ela aponta os nossos pecados, ela denuncia a nossa pecaminosidade. Então nós queremos deixar esse vídeo aí, uma reflexão hoje. O homem é salvo pela graça de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo, como em toda a história da humanidade. Deus salva os homens
pela sua graça. E é só assim que ele o salva. Um grande abraço aí. Eu quero deixar mais aqui o Hugo para falar uma palavra de finalização, para se despedir aí com vocês. Fiquem com Deus. Agradeço aqui o nosso irmão Elias pelo convite. Muito bom participar da gravação do canal. Somos todos teólogos. Curtam o canal, inscrevam-se e ative as notificações embaixo para receber os vídeos do canal, que tem sido muito edificante. Obrigado, Elias. Que Deus abençoe a todos e um forte abraço. Fiquem com Deus.